Como você enfrenta os desafios da vida? Como você reage diante das dificuldades, dos problemas, das adversidades? Você se sente fraco, desanimado, derrotado? Ou você se sente forte, confiante, vitorioso? Na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo nos ensina um segredo para vencer os obstáculos da vida. Ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo não estava falando de uma força humana, natural, limitada. Ele estava falando de uma força sobrenatural, divina, ilimitada. Ele estava falando da força que vem de Deus. Paulo sabia o que era enfrentar situações difíceis. Ele foi perseguido, açoitado, apedrejado, preso, naufragado, traído, caluniado e ameaçado de morte por causa do Evangelho. Mas ele não desistiu. Ele não se deixou abater. Ele não perdeu a fé. Ele confiou em Deus e em seu poder. Ele disse em 2 Coríntios 12, 9 e 10. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque, quando estou fraco, então sou forte. Paulo aprendeu a depender de Deus e a receber a sua graça em todas as circunstâncias. Ele aprendeu a se fortalecer no Senhor e no seu poder. E nós, como podemos nos fortalecer no Senhor? Como podemos ter essa força que Paulo tinha? Eu creio que existem alguns passos que podemos seguir para nos conectarmos com a fonte da nossa força. Um deles é a oração. A oração é o meio pelo qual nos comunicamos com Deus e expressamos a nossa dependência dele. A oração é o canal pelo qual recebemos a sua graça e o seu socorro. A oração é a arma que usamos para resistir ao inimigo e vencer as tentações. Jesus nos ensinou a orar assim em Mateus 6,13. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Outro passo é a leitura da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é o alimento que nutre a nossa alma e fortalece o nosso espírito. A Palavra de Deus é a luz que ilumina o nosso caminho e nos orienta na nossa jornada. A Palavra de Deus é a espada do Espírito que usamos para combater as mentiras do diabo e afirmar as verdades de Deus. Um terceiro passo é a comunhão com os irmãos. Os irmãos são aqueles que compartilham da mesma fé em Cristo e fazem parte da mesma família de Deus. Os irmãos são aqueles que nos amam, nos apoiam, nos encorajam e nos exortam. Os irmãos são aqueles que oram por nós, nos ajudam nas necessidades e nos alegram nas vitórias. Em Hebreus 10, 24 e 25 diz: e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Esses são alguns passos que podemos seguir para nos fortalecermos no Senhor. E para finalizar, gostaria de ler novamente as palavras do apóstolo Paulo em Filipenses 4,13, onde ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. Pense nisso, meu irmão, minha irmã. Você pode tudo naquele que te fortalece. Você não está sozinho, você não está desamparado, você não está derrotado. Você tem Deus ao seu lado, você tem a sua graça sobre você, você tem o seu poder em você. Que Deus te proteja, que Deus te guarde e que a sua paz esteja contigo hoje, amanhã e sempre. Deus te abençoe.